Prontinho. Vamos começar nosso estudo desta noite, mas antes vamos começar fazendo uma oração. E eu gostaria de convidar a Juliana para fazer a oração com a gente. Juliana, por favor. Então, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu na tua presença com os teus cuidados. Obrigada, Senhor, por essa semana que se encerra nesse dia que o Senhor nos deixou para nos descansarmos dos trabalhos semanais e para estar mais perto de ti por mais tempo. Obrigada, Senhor Deus, por todas as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Toma, Senhor, a cada família aqui representada em tuas mãos. Esteja abençoando a cada uma. Sabemos que não somos merecedores da tua graça e misericórdia, mas dependemos dela, Senhor, todos os dias de nossas vidas. Amém. Por isso, ser conosco. Faça morada em nossos lares. Abra as nossas mentes para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra e colocar em prática em nossas vidas. Nos ajude a ser luz, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos mais uma vez. É um prazer imenso estar com cada um de vocês aqui para junto a gente estar estudando a palavra de Deus. O tema do nosso estudo, que nós vemos estudando, nós já estamos na terceira parte dessa semana, é sobre o romanismo e o movimento ecumênico. Na primeira parte desse estudo, nós estudamos a primeira fase do Império Romano, né? E vemos como ele vem dentro da história e também dentro da Bíblia. Ele surgiu dentro da história e também dentro da Bíblia, como ele foi crescendo, foi se desenvolvendo. No segundo estudo, nós vimos como o Império Romano na fase papal. E vimos como ele se desenvolveu, como ele cresceu e como ele também foi se perdendo, né? Na primeira fase era a igreja primitiva, na fase do Império Romano, a igreja primitiva vinha com força, lutando pelo poder do Espírito Santo, mas no meio dessa transição entre o império pagão, Império Romano pagão e Império Romano papal, a igreja teve uma queda, né? Começou pouco a pouco a introduzir heresias, a aceitar a unificação com o Estado e introduzir heresias, e aí foi apagando sua luz. Quando chegamos no Império Papal, ela já estava praticamente completamente apagada, né? Mas ainda havia alguns poucos, né? Um remanescente que permaneceu firme na palavra. E na semana passada a gente viu como esse remanescente lutou para manter a bandeira da verdade hasteada, né? E lutou com todas as unhas e dentes. Nós falamos sobre os valdenses, falamos sobre os seguidores, João Rus, os seguidores de João Rus, que a gente preparou nessa página, né? E uma coisa bem interessante aqui, ó, eu gostaria de fazer uma leitura aqui, nessa parte aqui, quando ele fala mesmo assim, ó, mas, enquanto os cristãos rendiam a vida, olhavam para frente a vitória da sua causa, uns dos que ensinavam que a salvação só se encontra pela fé no Salvador crucificado, declarou ao morrer, quando ele estava sendo perseguido e foi preso e estava prestes a ser queimado, ele declarou o seguinte: a fúria dos inimigos da verdade agora prevalecem contra nós, mas não será para sempre. Levantar-se-á um dentre o povo comum, sem espada nem autoridade, e contra ele não poderão prevalecer. O tempo de Lutero estava ainda muito distante, mas já se erguia alguém cujo testemunho contra Roma abalaria as nações. Esta pessoa que estava morrendo, estava falando, essa mensagem que ele falou que se ergueria alguém que eles não poderiam matar, eles estavam falando, ele estava prevendo a vinda de Lutero, que, como a gente bem vê, Lutero foi quem, né, lutou firmemente pelas, cravou as 5 solas, né, e praticamente o protestantismo surgiu de Lutero, ficou mais aberto, né. Então, esses foram os estudos que nós fizemos durante a semana passada, nós vamos dar continuidade a hoje, né, sobre esse estudo, sobre ainda veremos um pouco a fase ainda da igreja papal e a queda desse império papal. Estaremos vendo agora a queda desse império papal e depois veremos o ressurgimento dela novamente
que vai culminar com o próximo assunto, que é o movimento ecumênico, tá? E aí a gente sai desse assunto e entra para o próximo, mas que é a mesma intenção do estudo. A história registra um período escuro da humanidade, uma época em que se tentou dominar a consciência das pessoas. Nós chamamos isso da idade da escuridão. Escuridão porque as pessoas eram privadas de ler a Bíblia, privadas do conhecimento, só podiam ter acesso àquilo que a igreja permitia, aquilo que a igreja não permitia. As Bíblias foram proibidas, só quem tinha acesso à Bíblia era o alto clero. Para você ter ideia, nem os padres que celebravam as missas tinham acesso à Bíblia. Lutero mesmo só foi ter acesso quando ele entrou no convento, no monastério, que ele foi ter acesso. E nas universidades também eles tinham acesso, mas só o alto, bem alto escalão, porque eles eram chamados de os interpretadores, né, que poderiam ter acesso, mas nem não era acesso para todo mundo. As missas eram rezadas em uma língua desconhecida, no latim. A maioria das pessoas falava inglês, alemão, falavam espanhol, e ninguém compreendia o que se falava. Então a pessoa entrava e saía sem entender nada do que o padre estava falando lá na frente, porque ele falava tudo em latim. Então a pessoa não tinha acesso à Bíblia, não tinha acesso ao que o padre falava, e muitos deles começaram a ensinar crendices e muitas outras coisas, né? Então, foi chamado de época da escuridão por isso, porque as pessoas não tinham acesso à luz, que é a palavra de Deus. A Bíblia fala aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando se tira a lâmpada dos nossos pés, que é a tua palavra, que é também a luz para os nossos caminhos, nós ficamos em completa escuridão. E é isso que aconteceu na Idade Média. O povo ficou numa completa escuridão. Por isso era fácil enganar as pessoas com qualquer tipo de crendice. Vocês viram no estudo passado também uma carta apócrifa, que eu mostrei para vocês, que está registrada nos livros apócrifos, que, como eles não tinham sustentação bíblica para sustentar a guarda do domingo, e ainda havia, como eu falei para vocês, um grande remanescente que estudava a Bíblia, como valdenses e outros que protestavam contra muitas ideias, inclusive a guarda do domingo, eles inventaram uma certa carta apócrifa entre o século IV para o século V, quando a invasão bárbara quando os bárbaros já estavam começando a invadir Roma, já causando muito transtorno em Roma, eles inventaram uma carta que é chamada Carta de Jesus Cristo. E nessa carta, eles dizem que o padre estava dentro da igreja, de repente ele tem uma visão de Pedro entregando essa carta para ele, e em sonho, né, ele recebe essa carta, uma visão, e dentro da carta estava dizendo que Deus enviou os bárbaros para eles, para causar muitas dores de cabeça, porque eles não estavam guardando o domingo. E de lá para frente você vai ver muitas outras coisas, eles falando que ia mandar catástrofes, terremotos, doenças, pestilências, porque o povo não queria guardar o domingo. Essa carta, ao mesmo tempo que a gente sabe que é uma falsificação da verdade, que uma mentira, ela também é um documento. É um documento que atesta que, naquela época, a igreja não aceitava o domingo como dia de guarda. Porque se eles precisaram fazer uma carta falsificada dessa, é a certeza que nós temos que a igreja, naquela época, ele não aceitava o domingo como dia de guarda. Foi então que a invasão bárbara conseguiu finalmente derrotar o Império Romano, se estabeleceu como reinos e reis. A Igreja Católica, naquela época, né, conseguiu converter a maioria. Nós vimos que 3 reinos caíram, né, que eles eram antitrinitarianos, né, e então eles caíram. Então Roma papal conseguiu o domínio, havia o domínio dos reis, né, e também eles tinham o apoio da Igreja Oriental, Roma Oriental, que se instalara em Constantinopla, né? Então, com toda essa força bélica que ela tinha agora, nós vimos que Justiniano agora colocou a Igreja Romana papal como a única igreja do Império Romano. Os reis também já tinham respaldado a Igreja Católica naquela época, e com a Carta de Justiniano, em 538, ficou estabelecido que o Papa agora era o supremo de todas as igrejas, né? Todas as igrejas deveriam se reportar ao Papa, ele agora tinha todo o poderio, deveriam se reportar a ele, e todos deveriam também
estar submissos ao Papa. E aquele que, se não se convertesse, a Igreja Católica deveria ser perseguido e morto, deveria receber até decreto de morte, e ele tinha autoridade para emitir decreto de morte em nome do Papa. E, através disso, começou-se as perseguições que nós falamos na semana passada, né? Então, agora nós entramos neste assunto aqui ainda, terminando sobre essa questão. Eu vou ler essa notinha aqui e depois eu passo a fala para o nosso irmão Joel, para ele poder fazer algum comentário. Então, eu vou ler aqui o que está escrito em História da Redenção. Foi necessária uma luta desesperada por parte daqueles que desejavam ser fiéis, permanecendo firmes contra o engano, abominações que se disfarçavam sobre as vestes sacerdotais e introduziam na igreja. A escritura sagrada não era aceita como norma de fé. A doutrina da liberdade religiosa era chamada de heresia, sendo odiados e proscritos seus mantenedores. Depois de longo e tenaz conflito, os poucos fiéis decidiram dissolver toda a união com a igreja apostata, caso ela ainda recusasse libertar-se das falsidades e da idolatria. Viram que a separação era uma necessidade absoluta e desejavam obedecer à palavra de Deus. Entendeu aqui? Os poucos fiéis, foi nesse momento que eles viram que era necessário dissolver, sair da Igreja Católica. Aí nascia agora o protestantismo. Nasce o protestantismo, porque quando eles se dissolvem, se desconectam da Igreja Católica, aquele grupo agora é chamado de os protestantes. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma e dar exemplo que pusesse em perigo a fé de seus filhos e netos. Para assegurar a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus, mas acharam que mesmo a paz seria comprada demasiado cara com o sacrifício dos princípios. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecesse as diferenças e as consequentes lutas. Bom seria à igreja e ao mundo se os princípios que atuavam naquelas almas inabaláveis revivessem no coração dos profetas do povo de Deus. Olha o que Ellen White fala, né? Então, a verdade não, a unidade não pode ser a todo custo, entendeu? A custo da verdade e a custo dos princípios. Aqui eu passo a minha fala para o nosso irmão. Oh, o Watson aí, feliz sábado, Watson. O Watson levantou a mão aqui, Joelson. Passa para ele? Fala, Joel. Fala, Watson. Pode falar, Watson. Obrigado, Joelson. Feliz sábado para todos. Estava aqui pensando e fazendo um retrospecto daquilo que nós vem estudando, né, sobre os assuntos relacionados à escola sabatina como todo, né? E a gente sabe que o interesse da igreja da época era justamente omitir muitas verdades, e esses documentos que Cláudia aí relacionou e apresentou, que são as cartas, elas se mantinham completamente em sigilo, né? A gente costuma dizer que é sigilo de justiça, né? Só eles mesmos poderiam ter acesso a esses documentários, mas aos poucos isso foi se tornando uma coisa bastante mais aberta, né? Após a igreja passar por um processo de ruptura, né? A igreja se dividiu e as verdades começaram a ser externadas. Daí, então, surge também o momento do protestantismo, né? Aí o protestantismo começa a criar forças justamente porque a igreja ela enfraquece, né? A sua condução de querer manter a forma do clero muito pesado termina perdendo forças, que não é diferente hoje, né? Nós estamos vendo aí muitas coisas ainda sendo apresentadas, né? Coisas que estavam tudo pelo debaixo do pano e está vindo à tona, e a gente percebe que a cada tempo que se passa, a igreja ela precisa, o tempo dela se reduz e ela precisa urgentemente buscar forças e fôlego para que ela possa, juntamente com o Estado, tomar medidas mais drásticas e mais fortes contra as instituições protestantes, né? Que elas protestam de maneira
contra uma inverdade, né? Que é apresentada muitas vezes uma inverdade, né? Aparentemente parece ser cautelosas na forma de falar, mas a gente entende dentro dos conteúdos que não é tudo aquilo que eles estão falando são verídicos, né? Algumas coisas sim, outras não. E Cláudia foi de maneira muito cuidadosa nas palavras em colocar o que realmente a igreja fazia no passado e que hoje não seria diferente. Tem muitas coisas ainda que vão ser reveladas para os últimos dias, né? Então, eu deixo aqui minhas colocações, voltando a qualquer momento para participar um pouco mais. Obrigado, Watson. Joelson? O que é interessante notar no período da Idade Média ou Idade Escura, que é o momento em que Roma ela detém o poder e o direito de ensinar a respeito da Bíblia, de ler e interpretar a Bíblia, né? E na prática, sabemos que a Bíblia nem era lida e nem era interpretada, falando a rigor, com base na sua realidade exegética, a forma de interpretar a Bíblia, né? Não era estudada e nem feita da forma correta. O problema dessa situação, dessa postura, é que as pessoas elas passaram a adotar um sistema religioso baseado em tradições, credos e conceitos pagãos. E houve um abandono e afastamento profundo da verdade bíblica. E essa foi uma realidade já predita em Daniel 7:25, por exemplo, fala sobre isso, né? Sobre um poder que cuidaria em mudar os tempos e a lei. A guerra de Satanás sempre foi contra a lei de Deus, o governo de Deus. E quando o conflito que começou no céu foi transferido para a terra a partir da queda do homem, do pecado de Adão e Eva, ele consegue envolver a raça humana nesse contexto de conflito que ele deu início, ainda no céu. De tal forma que nós temos, nesse período aí de 538 a 1798, um momento em que Satanás quase que venceu a realidade do ensino da Bíblia e a importância e validade da lei de Deus no contexto da adoração, né? Ele quase conseguiu isso. Fato é que Deus sempre teve os seus fiéis que, em tempos de crise, sempre se levantaram no sentido de defenderem o que é certo da forma como Deus estabeleceu a sua religião, né? Os seus ensinamentos, os seus princípios. E vários nomes surgiram nesse período, né? Nós já conhecemos homens, história, na verdade, de homens como John Wesley, Calvino, Tyndale, Wycliffe, e principalmente Lutero, né? Que ali em 1517 dá início à Reforma Protestante. Inclusive, um dos reformadores, ele cita o nome de Lutero como uma esperança no processo de reforma desse período conhecido como Idade Média, né? Ou Idade Escura. E com Lutero nós temos a Reforma Protestante. Agora, o que é interessante pensarmos e entendermos no tocante à Reforma Protestante, para finalizar a minha fala, é que a Reforma Protestante ela não resolveu todos os problemas ligados à restauração da verdade, porque
Deus trabalhou no contexto da reforma, mas Satanás também trabalhou por outro lado, porque a igreja reformada ela parou onde os seus reformadores conseguiram avançar no sentido de desenterrar verdades sepultadas há milhares de anos no contexto da Idade Média, né? E os luteranos pararam de Lutero, recebeu luz, os calvinistas, até onde Calvino foi capaz de receber a revelação de Deus, o Wesley também da mesma forma, e assim sucessivamente. Entretanto, Deus ele já havia predito na sua agenda um movimento não de reforma, mas de restauração, um movimento restauracionista da verdade, porque a igreja, na verdade, ela não precisa de reforma, ela precisa de restauração, né? A reforma foi apenas um passo importante, mas não para na reforma. Deus precisava restaurar a igreja. E nesse movimento surge em 1844, com o movimento milerita, a igreja adventista, que não é uma igreja reformada, mas uma igreja restaurada, uma igreja restauracionista. Então, essa era a proposta de Deus, né? E desse ponto de vista, nós temos hoje, nesse contexto de aparente liberdade, um movimento restauracionista que hoje tem doutrinas e ensinamentos que são partilhados com a maioria dos protestantes, mas também tem suas crenças singulares. E com relação às suas crenças singulares, como a crença na não imortalidade da alma, a questão do sábado e a questão do santuário celestial, o ministério bifásico de Cristo no santuário celestial, levando em conta ali 1844, são ensinamentos bíblicos que devem permear todo o contexto da cristandade, e essa é a missão da igreja, é a nossa missão. E desse ponto de vista, nós temos hoje, fora da questão do adventismo, um movimento ecumênico em que a igreja reformada hoje, ela se une à igreja que um dia perseguiu durante o processo da Idade Média. E aqui nós temos uma porta de entrada para a questão do movimento ecumênico, né? Que é um dos pontos de Apocalipse 13 que nós estaremos a amadurecer daqui por diante no nosso momento de estudo. E eu deixo só nesse comentário a ênfase no sentido de que houve um movimento de reforma que foi importante no contexto da história da igreja, mas a reforma ela não solucionou e não resolveu todos os problemas ligados a verdades sepultadas ao longo do período de permanência ou de prevalecência da igreja da Idade Média, a igreja que perseguiu, né? A igreja que manipulou a verdade, que mudou os tempos e a lei de Deus. Deus hoje tem um povo remanescente, que faz parte do movimento restauracionista e que tem a missão de levar a mensagem a toda a tribo, língua e povo, é uma mensagem global. E nesse contexto nós estamos inseridos porque no movimento ecumênico nós não partilhamos daquilo que será considerado pontos de crenças em comum. Nós não temos pontos de crença em comum de forma que acatemos o movimento ecumênico como algo que seja positivo para a nossa realidade cristã, porque não é. Nós temos uma mensagem singular que precisa ser pregada e precisa dissipar as trevas do paganismo e também da política do corretamente correto, né? Que infelizmente hoje já permeia até mesmo a realidade da igreja. Então, ao entrarmos na questão do movimento ecumênico, no nosso contexto de estudo hoje, é importante que saibamos o nosso papel diante dessa situação. Obrigado, Joelso. Quando eu ouço falar sobre a Idade Média, porque eu gosto, se tem uma parte da história que eu gosto bastante, é a história da Idade Média. E gosto muito porque ela está muito envolvida na palavra de Deus, na Bíblia, né? O estudo das profecias, ela está muito ali presente. E uma coisa que mais me entristece é saber que a maioria dos nossos irmãos adventistas desconhece a nossa própria história, como surgiu o protestantismo, os personagens do protestantismo,
John Hus, os Waldense, Wycliffe, como o Joss bem falou aqui, William Tyndale, entendeu? E tantos outros, Lutero, e tantos outros mais que deram sua vida, o que que eles pregavam, como que eles agiram, como que eles protestaram, entendeu? Pouco se conhece sobre o movimento adventista, como surgiu, chamado de milenita, né? Pouco se fala, pouco se conhece nossa história. Aí, quando vem heresias, engoltos, sofismas, são fáceis de ser enganados, porque pouco conhece sobre, não só sobre a palavra de Deus, mas também pouco conhece sobre a nossa história, dos nossos fundamentos. Joelson? Você entrou num ponto interessante aí, no contexto do que estávamos comentando, e eu só quero frisar um ponto interessante aqui, caso não tenha ficado claro, é que o papel dos reformadores foi extremamente importante para a história da Igreja, para o movimento de libertação de um sistema opressor e que dominava as consciências das pessoas, né? O papel de Lutero, de Wycliffe, John Hus foi muito importante. O Wesley, né, com a, a doutrina ou o foco na questão da justificação pela fé de Wesley. Lutero também enfatizou bastante a questão da justificação pela fé, dentre outros pontos. Foi muito importante o papel desses reformadores. Eles foram sinceros naquilo que acreditaram e naquilo que defenderam, mas eles não receberam toda a luz. A verdade de Deus é progressiva, afinal de contas, foram 1.260 anos de verdades sepultadas e não pregadas, porque a igreja detinha o poder estatal, ela dominava, ela dominava os tribunais, ela dominava a política e tinha um controle da religião. A igreja, na verdade, tinha um controle de tudo e não havia liberdade para pensar diferente, né? Evidentemente, o que deveria ser dito, ensinado e propagado não foi, porque a igreja ela era quem ditava as regras do que deveria ser dito e como ser dito, né? E evidentemente Satanás estava no controle dessa situação. Mas, como já dito, os reformadores eles não tiveram o conhecimento de toda a verdade, de forma que desse movimento da reforma sai esse movimento restauracionista do remanescente, que detém as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 8 a 12, né? Que é o centro da mensagem, ou o centro da, da nossa mensagem como remanescente. E desse ponto de vista, o que nós percebemos é o seguinte, que há um afastamento hoje da verdade bíblica e de forma que Roma, ela sempre se manteve fiel àquilo que acreditou, mas há um movimento de apostasia hoje não com relação a Roma, mas da igreja reformada que um dia saiu de Roma, mas que depois de algum tempo ela voltou a negociar com Roma. E hoje você não vê tanta diferença quase entre o romanismo e o movimento evangélico, né? De forma que pensar diferente desse momento em que o ecumenismo ele praticamente já se torna uma porta de acesso para essa geração, pensar diferente do que é o comum pensar essas pessoas, é você entrar em um estado de conflito, seja ele religioso, seja ele ideológico, independente do nível que você avaliar, nós estamos numa realidade de conflito, né? Então, assim, é muito importante conhecermos as nossas raízes, como Cláudia falou, porque se entendermos o que aconteceu no passado, não é difícil entender o presente momento e o futuro breve que está diante de nós. Obrigado, Joelson. Então, a gente já falou um pouquinho sobre a Idade Média, como foi, falamos do rompimento dos protestantes com a Igreja Católica, né? A divisão, e falamos de toda a perseguição que a Igreja Católica deferiu, o romanismo papal deferiu contra
contra os protestantes, quantas mortes, quantas perseguições, fugiram, tiveram que fugir e tudo mais. E a Bíblia fala que o povo de Deus seria perseguido por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, por 1.260 anos ou 42 meses, como você melhor entender. Apocalipse 13, verso 3 e 10 diz assim: vi uma de suas cabeças como ferida, ferida de morte. E nós entendemos que essa profecia fala que das sete cabeças, uma foi ferida, nós entendemos que representa o período de Roma papal. E ela foi ferida por quê? Porque em 538 ela recebeu todo o poder. A Igreja Romana, ela já tinha poder territorial, e agora passou a ter poder de rei, né? Quando ela tinha autoridade para levar até pessoas à morte se essas pessoas não se submetessem à religião católica, não se convertessem à religião católica. Então, em 538, houve um edito Justiniano para que desse essa autoridade ao Papa para que ele pudesse executar quem não quisesse se render. E por 1.260 anos, a Igreja Católica perseguiu e matou todos aqueles que se recusavam a se converter à Igreja Católica, ou que não aceitavam certas ideias e doutrinas católicas, eram queimados, mortos, perseguidos, perdiam seus bens e tudo mais, essas coisas aconteciam. Por 1.260 anos houve essa perseguição e essa morte, houve a tal chamada Santa Inquisição, mas em 1798 acontece um evento que chamamos de Revolução Francesa, que foi nesse evento onde houve a chamada, uma das cabeças, houve a ferida da cabeça, né? Que nós falamos que é a queda do Império Romano Papal. Né? Em 1798, Berthier, que era o general de Napoleão, anulou o Código de Justiniano, desapropriou o papado dos 5 estados que tinha na Itália e tirou-lhe os poderes temporais. E Pio VI, que era o Papa, foi preso nessa época. Então, ali houve a queda do Império Romano Papal. Eles perderam todos os territórios que tinha. Para você ter ideia, o Império Papal tinha 1/3 de toda a Europa era do Império Papal. 1/3 de toda a Europa era do Império Papal. Para você ter ideia de como eles eram poderosos territorialmente. Então, eles perderam todos esses estados papais, né, que eles tinham, e também perderam o seu poder de rei, porque esse edito de Justiniano foi abolido por Napoleão Bonaparte, né? Foi abolido, ele perdeu esse edito, houve a liberdade religiosa, né? Nessa questão de a pessoa seguir o que bem quisesse, quando Napoleão tomou posse, e aí o Papa VI foi preso nessa época. Então, aí nós chamamos que esse período foi o período onde a cabeça da besta foi ferida, né? O período da ferida da cabeça da besta. E aqui nós temos a queda desse império papal, que a gente estudou. A gente estudou a primeira fase e a segunda fase, e aqui nós chegamos agora na sua queda. Na época da Revolução Francesa, esse império cai. Esse império desfacela. Você quer falar alguma coisa? Eu posso prosseguir, Joelson. Pode prosseguir. Pronto. Então, aqui ele cai. Mas ele não ficaria caído para sempre. A Bíblia fala que essa cabeça ela vai ser restaurada. Ela não ficaria caída para sempre. Em 1929, Benito Mussolini devolve ao papado o direito de manter um Estado próprio, um país independente dentro da Itália, o Vaticano. Ele não receberia mais uma extensão como ele tinha antigamente, que era 1/3 de toda a Europa. Mas eles receberam dentro de Roma, na Itália, um território cujo hoje é chamado de Vaticano, que é o menor o menor país do mundo, para se dizer assim, né? Que vive dentro de outro país, e ali agora ele foi empossado como
o rei praticamente do Vaticano, né? Que ele é o líder máximo do Vaticano e tal tudo. Então, esse período de 1929, nós dizemos que esse é o período que a ferida começa a ser curada. Começa a ser curada por quê? Porque ele recebe de novo um poder de governante, né? Chefe de Estado de novo, não mais com toda a pompa que ele tinha, não mais como dominando sobre todos os governantes como ele detinha, mas nós podemos dizer que esse é um princípio da cura é o princípio da cura, né, dessa besta. E ela vem surgindo agora, vem se reerguendo com uma ideia. O bispo de Roma tem pretensões de ser um líder mundial, um mediador entre as nações, alguém que possa ser o neutro em questões de economia e política, e adorarão todos os que habitam a terra. E essa pretensão que Roma tenta se reerguer, ela sabidamente, como o Gelson já falou aí, ela agora tem uma ideia nova, uma ideia chamada ecumenismo, né? Que é uma ideia de junção. Aquilo que foi separado, agora ela quer reunificar, se tudo numa nova religião, né? Uma nova religião que engloba todas as religiões, uma nova filosofia. E a gente entra agora no próximo tema que a gente já estava para estudar, que a gente estudou sobre o romanismo e o movimento ecumênico. E agora a gente vai entrar nesse assunto e tentar entender como esse movimento ecumênico vem crescendo, né? As ideias desse movimento ecumênico, né? E nós já estamos vivendo, praticamente, vendo essa realidade diante dos nossos olhos, né? Vem mostrando situações que a gente pode estar vendo. Vou passar para a Evelyn. Você estava falando sobre Mussolini. Uhum. Eu não sabia sobre essas questões de Mussolini envolvido com a questão do Vaticano e tudo mais, mas, assim, pelo nada que eu entendo de política, né? Eu sei que Mussolini foi um comunista miserável Fascista. é fascista, né? Mas tudo envolvido. Eles chamam de fascista, mas o cara era do Partido Comunista, né? Depois, assim, chama de fascista, né? Para disfarçar, né? Mas ele era comunista, matou um monte de gente. E agora o ecumenismo tem essa ligação, pelo visto, com o comunismo, porque o comunismo tem muito essa coisa de unir, né? Dizendo eles que, na verdade, é por engano, mas tem essa questão de unir, de todos terem a mesma renda, todos serem basicamente iguais no sentido financeiro e tudo mais. Então, acredito que daí deve ter surgido essa questão, eu posso estar enganada, né? Mas acredito que daí dessas mentes, né, voltadas para o mal, inventaram a questão do ecumenismo, que também é todo mundo na mesma religião, na mesma fé, dizendo eles que é um só Deus, só que não, mas é isso aí. Acho que tem essa ligação, eu posso estar enganada. Só isso, Evelyn? Obrigada. Deixa eu falar uma coisa. Era mais uma dúvida mesmo. Tá bom. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Você que está participando aqui do estudo conosco, se você quiser comentar, falar alguma coisinha ou fazer alguma pergunta, basta só você mostrar o sinalzinho da mão e a gente vai estar dando essa oportunidade para você poder falar, tá certo? Pode falar, Evelyn. Sem querer. Hã? Eu levantei a mão sem querer, desculpa. Tá certo, tranquilo. Tá certo. Então, você pode levantar sua mão se você tiver alguma pergunta ou tiver alguma contribuição, você pode estar levantando, que a gente vai dar oportunidade, vai parar aqui e dar oportunidade para você comentar, tá bom? Então, a gente entra agora no assunto do ecumenismo. E com que base a gente entra nesse assunto? Vamos ver o que diz o Espírito de Profecia. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional, impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão de consciência. Eventos finais, página 128.3. Aqui também ainda fala o seguinte: e o dragão, e os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão sobre
o abismo para dar a mão ao poder romano. Opa, vai haver uma tríplice aliança. E sob a influência dessa tríplice aliança, este país seguirá as pegadas de Roma. Esse país que ela fala é os Estados Unidos, desprezando os direitos de consciência, que daí vai se expandir para o mundo inteiro. Imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo tem maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás está convertido conforme a nova ordem de coisas. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz, mediante a agência do espiritismo, operação prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. E como espíritos professarão fé nas escrituras sagradas e demonstrarão respeito pelas instituições das igrejas, sua obra aceita como manifestação do poder divino. Sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Então, o que o Espírito de Profecia fala? Que vai haver uma tríplice união: espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatado. Esses três farão uma junção, uma unificação, entendeu? Suas ideias estarão entrelaçadas com um único propósito, entendeu? E Satanás, ele estará envolvido diretamente nessa junção, portanto que ela fala que ele mesmo se apresentará como alguém convertido conforme a nova ordem mundial. Parecerá, ele virá na forma de Cristo Jesus, né, para enganar muitas pessoas. No ecumenismo se diz sempre que não devemos levar em conta o credo, pois o credo nos divide, mas apenas o amor deve ser ressaltado. Essa história de apenas o amor, será que a gente já não está vendo isso nos nossos dias? Onde o amor, ele como fala assim, é muito usado para poder derrubar doutrinas fundamentais, princípios, mandamentos, para pôr abaixo credos e concepções bíblicas. O amor, esse suposto amor que vem sendo dito, será que a gente já não está vendo essa ideia sendo propagada hoje? O que vocês acham? Vou lançar essa pergunta para vocês. Meu Já Deus, consegue ver? A irmã Manuela falou assim: o amor é usado para justificar vários pecados hoje em dia. O que vocês acham? Fala, Evelyn. Cláudia, eu fiquei mal agora, sério, eu fiquei na bad, porque eu estava vendo as publicações dos subversivos, que eu não sigo eles, não entro na página deles, mas eu vejo que algumas coisas que eles postam e a página do Jovem Adventista, o conservadorismo combate. E chegou num nível agora de ele dizer que as escrituras devem ser filtradas e o espírito de profecia também, porque Jesus é soberano e Jesus tem um filtro para as escrituras, uma coisa assim que não faz o menor sentido, dizendo que se Jesus não está no centro da escrita, sendo que a Bíblia toda, Jesus é o centro dela, né? Porque a palavra de Deus, Jesus diz que elas testificam dele, e inclusive toda a escritura é inspirada por Deus, entende? Porque os profetas da Bíblia foram todos inspirados por Deus, assim como Ellen White, mas agora eles estão literalmente ignorando a Bíblia. Eles querem usar só a parte dos evangelhos do Novo Testamento e a parte que convém a eles, que fala do amor, o amor demoníaco que eles inventaram, que é um amor onde você pode pecar deliberadamente e viver a prática do seu pecado. E o Jesus que eles criaram, o Jesus paz e amor, muito louco, que aceita tudo, entende? Então, assim, eu fiquei porque eu não estou acreditando que esses que se dizem adventistas estão eles estão criando já o início do ecumenismo. E é muito triste ver isso, porque se a gente sabe, se eles não voltarem atrás, qual será o destino deles? Inclusive, não só eles, mas eles estão enganando a muitos. Então, isso me dói de coração, porque essa parte agora, eu nunca tinha nem lido isso, que o ecumenismo fala que não deve considerar o credo, mas sim o amor, ou seja, eles já começaram o ecumenismo dentro da igreja, né? Porque eles estão subvertendo a doutrina, a Bíblia, o espírito de profecia,
Obrigado, Evelyn. A Beatriz escreveu aqui, ó, hoje o que mais tem sido pregado é a hipergraça. Só estão pregando o amor de Jesus, mas esquece que Jesus também é justiça. É verdade. Então, essa questão dessa... Eu vi o vídeo do pastor Eliezer falando sobre a tal da hipergraça, e, e essa questão de exaltar o amor acima da fidelidade, acima de qualquer outra coisa, para poder justificar qualquer erro, que Deus é amor, Jesus te aceita desse jeito. Então, isso tudo é uma falácia, é um sofisma, é um engolto de Satanás. Mas preste bem atenção. Isso que a gente está vendo aqui, eles pegam a Bíblia e torcem a verdade. Entendeu? Como a irmã mesmo disse assim, eles só querem aceitar uma parte do Evangelho. Só o Evangelho onde tem Cristo, Paulo e esses outros, para eles são tudo descartado. Mas a questão é que o que vocês estão vendo aqui, meus irmãos, não é nem da missa à metade, tá? A Bíblia, o Espírito de Profecia diz que nós vamos ter que lidar com demônios personificados na forma de seres humanos. Esses demônios nós vamos enfrentá-los face a face. E eles tentarão torcer a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que eles são hábeis, eles estudam a Bíblia e eles sabem como relativizar, distorcer e enganar. E por isso que nós precisamos de duas coisas fundamentais para esses últimos tempos. O derramamento do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa conseguir enxergar o mal, e o estudo da palavra de Deus, entendeu? Por isso nós estamos fazendo isso que a gente está fazendo aqui, é estudando a palavra de Deus. Porque Deus falava mesmo assim, meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos erros, grandiosos erros aplicados no passado, foi por falta de conhecimento e foram levados pelas lideranças que falavam sofismas e engordos, eles foram levados por falta de conhecimento. E nós estamos também muito relaxados, a verdade é essa, né? Às vezes a gente prefere tampar o ouvido para não ouvir a verdade, porque a verdade é conveniente e ela não é muito agradável, palatável. A gente quer coisas fáceis na nossa vida, a gente quer só paz e amor, mas a gente precisa entender que a gente precisa descobrir, a gente precisa estudar tudo, entendeu? E buscar o Espírito Santo na nossa vida, para nos fortalecer, nos deixar de pé e não nos deixar nos abater diante do que a gente vai ver aí na frente. Mas antes de eu continuar prosseguindo no que eu estou falando, eu vou passar a falar aqui, porque alguém levantou a mão aqui, eu não me lembro quem foi. Foi o Maicon, o Breno. Boa noite. Boa Me noite. ouvem? Boa noite. Pode falar, Breno. Bom, sou novo no grupo, né? Sou grato pelo convite, de grande importância para mim, de conhecimento também estar aqui com vocês, né? Infelizmente não peguei o início da reunião, mas até o ponto que eu peguei, sim, bastante interessante a questão do ecumenismo. E diante do que a senhora tem discorrido aí, eu não poderia deixar de falar, de acrescentar, na verdade, o relativismo que tem sido, na verdade, bíblica. E aqui eu não quero falar do povo do mundo. Aqui eu falo do Adventismo do sétimo dia, em que lê a Bíblia, o espírito de profecia, e filtra aquilo somente que lhe convém, e o que é algo cortante para a sua vida, ele descarta. Ou seja, assim, eu tenho uma visão sobre um Deus, que ele é um Deus de amor, mas ele não é um Deus de justiça. Eu tenho uma visão sobre os mandamentos de Cristo, em que certa parte eu concordo, mas outra não. Então, assim, eu tenho uma visão sobre o espírito de profecia, em que Ellen White, ela está certa em um ponto, e na minha concepção ela está errada em outro ponto. Então, assim, a gente vê esse relativismo bíblico dentro da igreja. E quando a gente fala, né, dos três espíritos imundos aí, o que me chama mais a atenção é o protestantismo apóstata, né? Que ao decorrer dos anos está sendo já desviado da verdade, né? No final dos tempos ganhará mais força ainda. Mas como nossa irmã Ellen White, ela fala que vão acontecer coisas estranhas. E aí, quando eu paro para pensar nessa fala, que ela fala de coisas estranhas, eu não consigo imaginar que coisas são, mas nada que me venha acontecer, tanto na igreja como no mundo hoje, não é uma coisa assim que vai se admirar. Porque quem estuda vai saber que é daqui para pior, infelizmente. Vão acontecer coisas estranhas.
Obrigada, irmão Breno. Eu estava lendo, eu estava lendo Ezequiel, capítulo 8, e eu aconselho vocês a lerem Ezequiel, capítulo 8, e Ezequiel, capítulo 9, mas eu fixei muito em Ezequiel, capítulo 8, uma história em que Deus chama Ezequiel e quer explicar para ele por que todas aquelas coisas ruins, Babilônia ia invadir, ia destruir Jerusalém, por que isso ia acontecer? Por que Deus trouxe essa situação para Jerusalém? E ele dá uma visão para o profeta, manda ele ir na visão ele vai até o santuário. E quando chega no santuário, ele fala assim: abre uma parede nessa parede, abre um buraco. Aí, quando ele abre, já tinha um buraco lá dentro, ele entrou por dentro desse buraco. E quando ele entrou lá por dentro desse buraco, era um buraco pela parede, ele viu que nas paredes por dentro lá tinha tipo assim um outro templo por dentro do templo do santuário. E lá nas paredes pintado vários animais e deuses e ídolos de todas as espécies. E todos os 70 anciãos estavam acendendo incenso para aqueles ídolos, né? Sacerdotes e anciãos, que eram as lideranças do povo, estavam acendendo incenso para os ídolos. As mulheres estavam chorando para um deus chamado Tamuz, né? E o pior de todos, ele falou: agora eu vou lhe mostrar a maior de todas as abominações. Chegou e mostrou os sacerdotes, os vários sacerdotes, sumos sacerdotes, virado de costa para o santuário e se ajoelhando e adorando diante do sol, adorando Deus Sol, né? E aí Deus falou: é por causa de todas essas coisas que eu trouxe essa situação aqui. O que nós mostramos? O povo estava trazendo misticismo para dentro da casa do Senhor, trazendo fogo estranho para dentro da casa do Senhor, adorações estranhas a outros deuses para dentro da casa do Senhor. Por que eles estavam fazendo aquilo? Porque eles não confiavam mais no Senhor. Então, eles estavam trazendo coisas, sincretizando a adoração ali dentro, misturando as adorações ali dentro da casa do Senhor. E isso trouxe toda a ira de Deus sobre o povo. Entendeu? A liderança já estava corrompida, estava corrompendo todo o povo e já estavam envolvidos em idolatria e todo tipo de sorte de abominações. E eu falo para vocês com clareza, nós estamos vivendo esse tempo, entendeu? Porque nós já estamos presenciando coisas esquisitices dentro desse tempo, como o irmão bem falou. Não vou falar só do povo lá de fora, que está acontecendo lá fora, no protestantismo lá fora, que está acontecendo, no protestantismo nós aqui também, como adventistas, nós já estamos vendo coisas nesse tipo. Já tem gente que já fala abertamente sobre suas ideias errôneas, apostatadas, entendeu? Já estamos vendo rituais estranhos que nós vimos lá no mundo espiritualista, lá nas religiões místicas, nós vemos essas coisas nas religiões místicas, nós estamos presenciando isso dentro das nossas igrejas protestantes, inclusive a nossa, nós já presenciamos isso. E o que o povo lá em Ezequiel, capítulo 9, fazia? Gemia e chorava. Entendeu? E sobre esses que gemiam e choravam por causa das abominações acontecendo dentro da casa do Senhor, Deus manda que cele esse povo. Entendeu? E nós, assim, nós não devemos nos conformar com as coisas que nós vemos. Quando eu vejo a história dos antigos reformadores, esses homens se levantavam sob custo de suas próprias vidas para protestar contra o erro. E hoje nós temos medo de protestar contra o erro por medo de ataques, né? Por medo de rejeição, e também somos atacados pelo próprio Satanás, porque ele não quer que a verdade seja dita, né? Então, toda vez que alguém fala o que deve ser falado, essa pessoa é rechaçado, é atacado, entendeu? Porque se a mentira se propaga, beleza, ninguém se incomoda, mas na hora que a verdade vem para desmascarar a mentira, aí sim, há os alardes. É o que nós estamos vendo hoje. Watson? Eu queria apenas pontuar algumas coisas pelas quais a gente ouviu,
através de alguns irmãos, entre eles a questão do posicionamento, pensamento, sobre a questão da doutrina da igreja. O que nós precisamos colocar em mente é que a igreja ela tem um princípio doutrinário invejável para outras doutrinas, certo? Agora, a forma que eu interpreto essas doutrinas ao meu modo ou ao meu bem prazer é que entra a divisão. A igreja ela sempre manteve um posicionamento orientado pelo próprio Deus através do espírito de profecia, que é uma luz menor diante da Bíblia, para levar as pessoas a terem uma compreensão, não uma interpretação. Às vezes, quando eu interpreto um texto, eu falo nesse momento de uma forma bastante jurídica, que a lei ela é muito difícil de ser interpretada, porque ela leva você a um entendimento e que você, mais tarde, precisa buscar o retratamento desse entendimento seu, que pode ter sido equivocado. Então, em alguns pontos, quando Ellen White cita algumas necessidades e posicionamento para o melhoramento da vida espiritual, não é que ela está se enaltecendo ou querendo ser diferenciado melhor que outros, diferente da Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica ela tinha um posicionamento que apenas as verdades estavam na mão de poucos e não de todos. Na Igreja Adventista, a verdade está exposta para todos. Agora, o cuidado da interpretação é que pode ser um veneno específico para a mente humana. Quando as pessoas interpretam e acham que isso aqui é muito relativo, eu acho que isso aqui não tem nada a ver, eu acho que isso aqui foi para o tempo, isso foi para a época. Olha, a Bíblia e o Espírito de Profecia não é para a época. A Bíblia e o Espírito de Profecia andam juntos num tempo passado, presente e futuro. A orientação que nós temos hoje não é apenas para a época, mas para o nosso presente, para se retratar de alguns erros que às vezes nós interpretamos diferente, porque uma coisa é quando eu escrevo um livro e eu sei do que eu escrevi fazendo a minha interpretação. Outra coisa é quando alguém ler este livro e interpreta ela de uma maneira diferente do que está escrito. Então, por isso que hoje, como Cláudia bem ressaltou, existe uma divisão de entendimento e interpretação de textos do Espírito de Profecia. Mas o Espírito de Profecia, taxativamente, é muito coerente e correto no entendimento. Agora, na interpretação, vai o que eu achar que é melhor para mim, no meu entendimento, na minha forma de conduzir. E ela ressaltou aí um ponto muito interessante, que às vezes não é porque é o leigo ou porque é o formado na área de teologia, que o formado de teologia pode ter um conhecimento mais vasto do que o leigo, porque o leigo também pode ter a mesma proximidade de entendimento e conhecimento que um teólogo. Porém, geralmente o teólogo vai querer se ressair mais pela sua formação acadêmica, e aí o leigo muitas vezes cai. Era o que aconteceu na época da igreja primitiva, da igreja católica, onde os teólogos da época eles se sobressaíam sobre os leigos, e os leigos tornavam-se muitas vezes dependentes do alimento que eles falavam, diferente da igreja adventista, que você tem todo o material disponível para você estudar, para você ler, para você buscar a compreensão. Até mesmo hoje, se você tem um texto que você não tem um entendimento, você vai lá no Google, você busca essa informação, o que significa. A forma de você buscar esse conhecimento é muito mais diferente do que no passado, que não tinha nada disso. Era o que eles falavam e eram assinados embaixo, e ponto final. Hoje não. Então, tem essa divisão? Tem. Vai ter? Vai. Porque está escrito na Bíblia, joio e o trigo vão andar juntos,
dentro da mesma comunidade, mas não comungando os mesmos princípios. É completamente diferente, tá bom? Obrigada. Só uma ressalva. A distorção não é só dentro do espírito de profecia, a distorção também que existe hoje, ela vem sendo feita na própria Bíblia. Como a gente falou, que alguns movimentos vêm hoje falando que a autoridade máxima está só nos evangelhos, onde tem Jesus. Aquilo que Jesus falou, pronto. Aquilo que Jesus não falou, não falou. Entendeu? Mas Paulo falou. Ah, não, mas Jesus falou? Não. Então, eles falam assim. Então, isso a gente pode perceber que é um sofisma, é uma falácia, entendeu? É um engodo para enganar muitas pessoas, né? Então a gente tem que ficar de olho aberto, tem que estar estudando. A lâmpada tinha que ter azeite, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, o estudo da palavra com azeite e o Espírito Santo. Então a gente precisa dessas duas coisas para a gente poder estar tendo entendimento, para o Espírito Santo clarear nossa mente. Mas ainda falando sobre comunismo. Cal, Hum. só 2 minutos. Eu estou colocando no sentido da interpretação, porque você está trazendo um estudo sobre o entendimento da palavra de Deus através do período. Né? E aí você ressaltou alguns heróis da fé da época, né? Como Guilherme Miller, Martinho Lutero, excessivamente. Eles, no passado, eles tinham apenas instrumento da Bíblia. Né? O que eu estou colocando aqui é a interpretação, ela pode ser tanto no Espírito de Profecia quanto na Bíblia. Depende da forma que eu vou ler, né? E existe um ponto bíblico que a própria profecia diz, a gente só pode entender a profecia se a gente pega um pouco aqui, outro pouco ali, e assim faz um ajuntamento do entendimento para fazer uma avaliação. É diferente de você fazer uma avaliação e uma interpretação. Avaliação é aquilo que você analisa, interpretação é aquilo que eu quero que seja dessa forma, é diferente. Obrigado, Watson. Ainda falando sobre o comunismo, o chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridades promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de suas prostituição. Toda a nação será envolvida, toda a nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre este tempo: tem este um só pensamento. Você vai encontrar isso lá em Apocalipse capítulo 17. Tem estes um só pensamento. Então, essa confederação do mal mundial tem estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. Vocês estão entendendo, meus irmãos? O que é o comunismo? Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, harmonia de pensamentos. E nós já estamos vendo isso sendo desenhado em nosso tempo, entendeu? Joss falou aqui uma coisa bem interessante sobre a Agenda 2030, né? Que já vem sendo lançada aí, as ideias que eles querem implementar até 2030 no mundo inteiro. E todos os governos estão aí tentando, né, empurrar as coisas para que isso aconteça, né? E situações que a gente não consegue compreender porque o que está acontecendo, é para empurrar para que essas agendas possam ser cumpridas. Mas nós não estamos falando que isso vai ser agora, estou dizendo que já está sendo desenhado diante de nós essas situações que estão levando a essa harmonia mundial, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade. Essa confederação vai oferecer à besta o poder e a autoridade que eles possuem. Assim é manifestado o mesmo poder, assim vai ser manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Então, é essa cena que vai se desenrolar,
que nós acabamos de ler agora, está aí no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 392. Essas são as cenas que vai desenrolar, entendeu? Diante de nós, nesses últimos dias. Nós temos isso já profetizado, né? Que essas cenas irão se desenrolar rapidamente diante dos nossos olhos. E nós já podemos observar algumas coisas do que nós já temos falado aqui. Nós já estamos perto de terminar, mas antes de terminar, eu quero passar a fala para o nosso irmão Joelson. Joelson? Pois é, a gente fala de movimento ecumênico e você vê a configuração no mundo religioso, no mundo político, indo numa realidade de ideia e pensamento que falar do que nós estamos falando, na conjuntura que estamos falando, e no contexto apresentado pela Bíblia, de uma sociedade que se voltará para uma espécie, um modelo, na verdade, de governo perseguidor que persegue aqueles que pensam diferente, que não concordam com o sistema, que métodos voltados para a prisão e até tortura em alguns aspectos do momento da perseguição, talvez decreto de morte com execução na fase inicial. Falar dessas coisas é como falar de uma realidade fantasiosa, né? É como falar de ficção para algumas pessoas. Elas não acreditam nisso, que numa época em que a razão impera, o saber está dominando vários setores, a conscientização, a era da razão, né? Que estas coisas obscuras aconteçam, para muitas pessoas é algo impossível. Mas há pouco mais de 100 anos atrás era impossível pensar que a Igreja Romana tivesse nos Estados Unidos o espaço que hoje tem, que um papa fosse discursar no parlamento americano, que um presidente eleito no seu momento de primeira cerimônia convidasse o líder romano para estar presente, pensar que numa sociedade em que a base da Constituição foi a liberdade de consciência, visto que essa sociedade, falando dos Estados Unidos da América, ela nasce de um momento de fuga, de perseguição da Inglaterra para buscar liberdade nas praias do Novo Mundo, e que nesse local em que a liberdade praticamente é fincada como uma resposta à perseguição que havia na Europa, que a igreja perseguidora tivesse agora espaço na sua própria terra de liberdade, né? Haja vista as grandes instituições romanas estão presentes nos Estados Unidos hoje, escolas, catedrais, faculdades, né? E tantas outras instituições, associações, e, enfim. Então, estas coisas, há algum tempo atrás, era impensável. Hoje, não mais. O que nós estamos vendo é um afastamento daqueles que tinham a Bíblia como a base de orientação para suas decisões. Essas pessoas estão exatamente se afastando da Bíblia e se harmonizando com um poder que sempre teve a Bíblia como inimigo e como um elemento de manipulação e não de submissão às puras e autênticas verdades pautadas no assim diz o Senhor, né? Então, falar destas coisas que nós falamos hoje como
defensores e preservadores da profecia bíblica no seu puro contexto de ensino, sem alterar, mas permitir que a Bíblia fale por si, se interprete a si mesma, não é difícil quando você conhece os elementos da história, né? Quando você não ignora o que o passado recente tem nos apresentado como evidência do cumprimento da profecia bíblica. Então, assim, se até aqui, e agora, o interessante é que o que nós estamos vendo e que já está acontecendo aí desde um passado recente, já estava predito na Bíblia. Você pega Apocalipse 13, você estuda o livro de Daniel, capítulo 11 de Daniel, por exemplo, é um livro... O livro de Daniel é praticamente um livro esquecido, e o capítulo 11 muito mais ainda, né? Muito de nós desconhecemos o contexto histórico e até profético daquilo que está no capítulo 11 de Daniel. E quando nós associamos o conteúdo de Daniel 11 associado a outros pontos do livro com Apocalipse, o futuro ele não é tão negro assim, né? O que parece impossível não é, na verdade, tão impossível assim. O que nós temos é Deus no controle da história e Satanás manipulando as coisas no sentido de que as pessoas afastem para um futuro tão longe que é quase que impossível visualizarmos ou vislumbrarmos o presente cumprimento da profecia como sendo algo que precise da nossa especial atenção no momento. Então, eu finalizo o meu comentário dizendo que é possível sim, perseguição é possível, ecumenismo é possível, morte de cristãos nesse contexto é possível, e já vemos elementos hoje que algum tempo atrás parecia impensável, mas que já é possível. Manipulação de leis hoje por magistrados, né? Eu não quero entrar em questões de política, mas se avaliarmos a conjuntura do Brasil hoje, o que foi a eleição nos Estados Unidos, a última eleição para presidente nos Estados Unidos, no sentido de que a esquerda se consolidasse no poder, para que tão somente a Agenda 2030 se concretize, porque um candidato que pense diferente, que fosse conservador e que seria um embargo para essa agenda, ele não era interessante. E nós vimos às claras, à luz do dia, manipulações em todo um sistema eleitoral de um país de primeiro mundo, para que os objetivos obscuros de uma classe progressista tivesse tão somente o seu espaço na política internacional, né? E a gente fala dessas coisas, mas tudo isso está relacionado com o que nós estamos estudando, porque afinal de contas, a igreja ela terá mais uma vez o domínio do poder religioso e também do poder civil, que envolve a questão da política, né? Querendo ou não, temos esses elementos unidos no cumprimento da profecia. Obrigado, Joelson. E nós chegamos ao final de mais um estudo, tá? Esse é o terceiro, ainda tem mais uma parte desse estudo, a gente vai estudar na próxima semana, se Deus permitir. E agora nós vamos fazer uma oração, e eu peço a você que depois que terminar essa oração, você não sai não, que a gente vai fazer um print, tá? E gostaria de pedir que todos ficassem aqui para a gente poder tirar esse print. E agora eu vou pedir para a nossa irmã Evelyn, por gentileza, fazer a oração. Pode fazer, Evelyn? Posso. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque chegou um dia santo onde podemos nos unir para honrar e glorificar o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por uma semana que passou. Para alguns pode ter sido turbulenta e alguns outros tranquila, normal, mas sabemos que diante de todas as situações o Senhor esteve ao nosso lado e estamos aqui com vida e saúde, respirando saudáveis, e é muito motivo para te agradecer. Meu Deus, devido ao cenário atual que vivemos, com tantas doenças, com tantas crises que estão acontecendo, e todas as
coisas estranhas e malignas que estão acontecendo em nosso meio e nos outros meios. Sabemos que o Senhor está às portas, que o Senhor está voltando. E, às vezes, Senhor, temos medo de sermos enganados com tantas coisas que estão surgindo. Saber que os demônios estarão face a face com a gente para nos enganar. Isso atemoriza, Senhor. Mas em Cristo, em Ti, Senhor, somos mais que vencedores. Se o Teu Santo Espírito estiver conosco, nós não temos o que temer. Então, que todos que estão aqui nessa reunião e os que estão no grupo, que possam sentir desejo de vir e estudar, e quem não estiver no grupo, estude, mas que o Espírito Santo ilumine as mentes do seu povo para que estejamos acordados, Senhor, e não caiamos nesse engano, para que possamos morar contigo nas mansões celestiais. Tempos terríveis se aproximam. Nos dá força, fé, para vencer tudo que vem acontecendo. E no mais, te pedimos um sábado deleitoso na tua presença, que todos possamos dormir em paz e irmos honrar e glorificar o teu santo nome amanhã pela manhã. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome, por amor do Senhor Jesus. Amém. 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 Agora peço vocês para, se quem puder, abrir a câmera aí, para a gente poder tirar foto. Se puder abrir, vou tirar, viu? Diga um X. Prontinho, gente. Feliz sábado para todos vocês. Que Deus fique com cada um de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. O Marcos apareceu aí. Deixa eu tirar com ele agora, então. De novo? Prontinho. Então tá. Feliz sábado para cada um de vocês. Tchau, tchau. Fico com Deus. Ninguém está vendo minha mão. Estou tentando dar minha mão. Fazer o cumprimento honesto e correto. Tchau. Tchau.